episódio de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre os projetos, um dos projetos que a gente tem aqui dentro do INAF, que foi um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos no município aqui perto, onde nós avaliamos 653 crianças de primeiro ano até o nono ano do ensino fundamental 1 e 2. E o nosso objetivo, nós viemos aqui hoje, eu e o Sávio, contar para vocês como foi essa experiência e por que a gente resolveu fazer essa pesquisa neste município. Não é isso, Sávio? Exatamente. A gente sempre conversou aqui dentro do INAF e a gente sempre teve uma curiosidade para entender por que estão chegando para a gente muitas crianças com diagnóstico de TDAH, dislexia, dificuldades atencionais de uma forma geral, dificuldades para ser alfabetizado. Isso tudo tem crescido muito dentro das instituições de ensino e tem chegado cada vez mais aqui para a gente crianças com esta queixa, com dificuldades de atenção, dificuldades de memória, dificuldades para serem alfabetizadas, dificuldades de acompanhar a evolução da turma. Não é esse o perfil que tem chegado aqui para a gente, sabe? E aí, nesta construção que a gente está fazendo, nessa pesquisa que a gente desenvolveu, nós entramos em contato com o secretário de saúde, aqui próximo, mostramos para ele o projeto e ele achou super legal e comprou a nossa ideia. Fomos para este município e lá nós avaliamos durante quantos meses, sabe? A gente ficou lá? Acho que foram uns 4 meses. Mais ou menos uns 4 meses, nós fomos toda semana para esse município e conseguimos 653 crianças avaliadas. Eu vou contar um pouquinho para vocês de onde surgiu essa ideia, né? O fato é, o que a gente queria saber, na verdade, é se alguma questão de neurodesenvolvimento está embutido nessas dificuldades. E o que nós fizemos, na verdade, foi avaliar todas as crianças daquele município, nesta faixa etária de 6 anos até o nono ano, e o nono ano é mais ou menos 13 e 14. 13 e 14 anos. Então nós pegamos a faixa etária de 6 anos até a faixa etária de 13 e 14 anos para investigar as habilidades de funcionamento executivo, de audição e de visão, atenção e memória. Então, nós avaliamos esses 5 aspectos porque o INAF tem o intuito de se transformar num centro de pesquisa das dificuldades de aprendizagem. Então, esse foi o nosso primeiro passo rumo a esse projeto que a gente tem aqui dentro. E a gente foi para esse município, né, Sávio? Foram histórias maravilhosas, foram 4 meses intensos de cansaço, 4 meses intensos de como é que a gente vai fazer para investigar tal lugar, por exemplo, porque como é de interior, a gente acabou fazendo a região central, o centro do município, mas depois nós fomos até lugares mais longes do centro, porque era difícil de trazer os alunos para esse lugar no centro do município. E várias histórias se acumularam aí, né? Só não podia chover, né, sabe? Se chovesse era um problema, porque ou a gente não chegava, ou os pacientes não chegavam. Ou a gente não saía também. Ou a gente não saía. Se a gente chegasse, a gente não saía. Então foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Digo cansativa porque é de fato. Ao final eu até brincava com os meninos aqui dentro e eu falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver criança na minha frente, de tantas crianças que a gente avaliou. Mas também foi uma construção muito, muito interessante da gente, por exemplo, experimentar, vivenciar a criança com a sua dificuldade e fazer a relação disso com o que a gente achava nos testes, né? E vou deixar que você conte qual é o objetivo final que a gente tem disso. Vou dar um exemplo também de algumas situações que aconteceram e que fizeram desmistificar ou fazer mesmo ter certeza do que tanto estudávamos, do que tanto pesquisávamos e conseguimos
através dessas 653 crianças, ter a certeza do que a gente já imaginava. Crianças que chegavam para a gente já com laudo de TDAH e medicadas, né, sendo medicadas, usuárias do medicamento, que mostrou para a gente com os testes, né, totalmente o contrário do que... Porque as áreas que a gente acreditava que estariam em defasagem, na grande maioria das crianças que já estavam laudadas, para não dizer 99%, das crianças que a gente observou que já tinham laudo, as áreas que teoricamente, como a literatura descreve, que deveriam estar alteradas para justificar o laudo, para nossa surpresa, estavam média superior de desenvolvimento. O que nos colocou justamente para repensar tudo aquilo que a gente já acreditava. Porque o que a gente faz aqui é avaliar as crianças ou os adultos e justamente fazer com que esses dados virem pesquisa. Esse é um dos nossos maiores sonhos aqui dentro do INAF, é que todos os dados que a gente tem hoje que se tornem em pesquisa e principalmente em instrumentos de avaliação e de reabilitação destas habilidades, para que a gente informe de forma adequada, para que a gente desmistifique muitas questões e forme os profissionais da educação, todos os profissionais envolvidos com as questões educacionais, de uma forma muito mais assertiva, para que o trabalho deles também seja muito mais assertivo daquilo que eles já fazem com tanta maestria. Inclusive, né, crianças que tinham dificuldades de alfabetizar, crianças que a gente testava e percebia que realmente não estavam alfabetizadas, mas que tinham pré-requisito para estar alfabetizada naquele determinado período escolar. Sim. E que chegando, né, num diagnóstico talvez, poderia sim estar ou ser diagnosticada com algum outro transtorno e que de fato era somente uma dificuldade, seja através da via visual ou da auditiva. Porque até no funcionamento executivo a criança estava ok, pelo menos na média ou numa média alta, com pré-requisito para que naquele período escolar ela estivesse alfabetizada. De fato. E uma das coisas assim, acho que uma das experiências mais gratificantes que a gente teve durante todo esse tempo que a gente teve nesse município é poder voltar para dentro do INAF com esses dados e devolver para esta comunidade uma explicação, né, do que a gente achou e principalmente poder devolver para essas crianças, estimular essas crianças de forma adequada para que eles desenvolvam as habilidades que estão em defasagem. Porque a gente sabe que é só isso, né? É estimulação de forma adequada de habilidades muito específicas para que eles cheguem ao mais próximo do 100% de funcionamento para aquisição da aprendizagem. E uma outra coisa que a gente também viu muito, né, Sávio, que para cada ano escolar, para cada idade ou faixa etária, as habilidades como que elas se consolidam ou a falta da consolidação. Quando a gente faz uma comparação por ano ou por ano escolar ou por faixa etária, que a gente consegue ver de fato aquilo que os livros trazem para a gente, de desenvolvimento, de capacidades diferentes para cada ano escolar. E aí quando a gente transita entre aquilo que o neurodesenvolvimento fala e aquilo que hoje está posto pedagogicamente, a gente acaba encontrando algumas questões que se contradizem, né? Como ensinar a ler e escrever uma criança de 6 anos? Como ensinar a ler e escrever uma criança de 7, 8, 9, 10 anos e assim por diante? O que eu preciso priorizar numa criança de 6 anos? O que eu preciso priorizar numa criança de 9, 10 anos? Né? Mas eu queria que a gente contasse aqui para o pessoal os casos que a gente teve, né? E que a gente passou por muitas crianças. Cada criança com histórias totalmente diferentes. Crianças com histórias de tocar mesmo o coração. Crianças que
são normalmente julgadas como desinteressada, crianças problemáticas. E quando você vai avaliar essa criança, ela tem dificuldades reais e que, de fato, com tanta dificuldade, é difícil se manter sentado na cadeira, né? É difícil se manter sentado numa cadeira prestando atenção por 50 minutos de aula. E não é porque a criança não quer, né, sabe? É porque, de fato, ela não consegue. E em alguns Não é casos... prazeroso, né, para ela estar exposta a tanta coisa que tira dela o prazer, né? Então ela vai fazer outras coisas que para ela, como criança, é mais prazeroso, como levantar, conversar com outro colega. Me lembro de um episódio de antes de avaliar uma mãe me procurar. Sim. Olha, a minha filha, ela já faz acompanhamento com o neuro, inclusive hoje ela não está medicada. Então, se você perceber alguma coisa, se ela não conseguir fazer, é porque ela não está medicada. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiquei, já prestei atenção, já quis avaliar, já fiquei um pouquinho mais curioso. E o resultado? O resultado foi tão prazeroso, porque a criança, de fato, tinha uma dificuldade, mas que não era no local em que o medicamento atua. Ela foi tão bem no lugar onde o medicamento atua, que ela não precisava de fato daquele medicamento, Sim. que na hora eu chamei a Érica. Porque foi tão interessante os resultados com a preocupação da mãe, que eu falei, Érica, vem cá pra você ver isso aqui. A mãe deu uma queixa de que a menina tinha uma dificuldade atencional, já fazia uso de medicamento e não batia. Os resultados não batiam com a queixa da mãe. O que justamente nos levou a questionar e, na verdade, entender que aquilo que a gente estava pesquisando estava justamente batendo, os resultados que a gente estava encontrando, estava justamente batendo com aquilo que inicialmente a gente estava pensando em pesquisar e a nossa hipótese, né, do que a gente estava traçando de hipótese diagnóstica. Porque nós fomos para esse município imaginando encontrar resultados. E, de alguma maneira, isso acabou acontecendo e reafirmando aquilo que a gente acreditava. Uma coisa que é interessante colocar também, Sávio, é que, na grande maioria das vezes, as habilidades que a gente achava que estariam muito defasadas, elas não estavam, como, por exemplo, o funcionamento executivo e a atenção e a memória. Mas quando a gente vai olhar de uma forma mais específica para os testes de processamento, tanto auditivo quanto visual, é justamente nesses lugares, nessas habilidades que a gente encontrou o maior número de discrepância entre o que se espera para a idade e os resultados das avaliações que nós fizemos. O que nos leva a acreditar justamente que, e a confirmar, na verdade, que todas as questões de processamento que a gente sabe que acontecem no nosso cérebro, de alguma maneira e por algum motivo estavam em defasagem, culminando em aparentes desatenções, aparentes dificuldades e que não tinham uma ligação direta com transtornos, né? Então, o que a gente quer colocar aqui é justamente essa primeira experiência que nós tivemos nesse município desta pesquisa e convidar vocês para os próximos episódios, porque nós vamos trazer para cada habilidade testada qual é a relação disso com a aprendizagem, os resultados que nós tivemos e mostrar para vocês aonde isso acontece no nosso cérebro. Então, se liga no nosso canal e não se esqueça, curta nosso vídeo, compartilhe se fez sentido para você ou se você conhece alguém que precisa saber dessa informação, compartilhe nosso vídeo, curta nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Até porque, mais do que nunca agora, né, sabe, a gente sabe que nem tudo que parece é. Bora com Jesus, vamos. Fome. Então, quando eu percebi os resultados... Tem que ter as ilustrações. Aquele vídeo que você me mandou tem um monte de
massa que eu vou querer captar. Tem que ter graça. Então, percebendo os resultados. É a sua cara forçando também. Fingindo naturalidade. Porque eu conheço, né? Eu fez passar a partida.